Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional. Seja bem-vindo ao nosso culto em casa. Como disse irmã Hélida, esse é o nosso momento de adoração ao Senhor. E antes de ler a palavra do Senhor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Continua conosco, nos ajudando, nos dando forças. Esquadrinha o nosso coração para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos meditar num salmo lindo, Salmo 37, versículo 4. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse salmo é lindo, fala que nós precisamos nos deleitar no Senhor e Ele concederá os desejos do nosso coração. Porém, tem outro versículo que também fala sobre coração, muito importante, que nós vamos trazer para o nosso devocional, que está escrito em Jeremias, capítulo 17 e versículo 9, que diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E agora, com quem vamos ficar? Com Jeremias ou com o salmista Davi? Em quem nós vamos acreditar? Nós vamos acreditar nos dois, porque os dois estão falando do mesmo órgão, o nosso coração. Mas há uma diferença no Salmo 37, versículo 4, quando Davi diz assim: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E Jeremias fala: Enganoso é o coração, e perverso e corrupto, quem o conhecerá? Quem conhece o nosso coração é o Senhor Jesus, quem nos esquadrinha, quem nos conhece por dentro e por fora. Deus é aquele que sabe as intenções do nosso coração. Deus não vê as aparências, como Ele mesmo disse para Samuel: Samuel, você está entusiasmado com o tamanho, com o porte dos irmãos de Davi, mas eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Eu sondo o coração. E o salmista Davi está falando de um coração que encontrou deleite no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar é sentir prazer, a alegria de estar na presença do Senhor. É termos reverência, é sentirmos amor por essa presença santa, presença que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jeremias 17:9 fala de um coração que não tem esse deleite no Senhor. É o nosso coração. O nosso coração quando está distante do Pai. E Davi está falando dos desejos de um coração que tem deleite na presença do Rei. Quando nós temos um coração tratado pelo Senhor, os nossos desejos vão estar alinhados com a vontade de Deus. Primeiro são os deleites, deleita-te no Senhor. Não são os desejos. A Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, não é o nosso gênio da lâmpada que nós esfregamos e pedimos desejos. Um desejo, 2, 3 desejos, não é assim que funciona. Não estamos falando de desejos mágicos, estamos falando de desejos de um coração alinhado com a palavra do Senhor. Às vezes entendemos esse versículo errado: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Davi não está falando de qualquer desejo. Davi está falando de desejos alinhados com o coração que se derrama na presença do Senhor, com o coração que tem prazer nas coisas do alto, um coração que sente desejo, alegria por coisas eternas, um coração que se agrada em agradar o coração de Deus, um coração que é ajustado com a Bíblia. Eu não vou desejar nada que esteja longe da palavra do Senhor. Eu não vou desejar nada que saia da Bíblia, que saia do caminho que aprendi com os meus pais, que aprendi na Bíblia. Um caminho que nos leva a uma porta estreita, sim, mas é de salvação.
Por isso, quando Davi fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, é porque você já está satisfeito com Cristo. Você não está apenas buscando as bênçãos, mas você está buscando o Deus das bênçãos. Você já está agindo assim como Moisés, quando Deus disse, olha Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés sabia da necessidade da presença de Deus. E Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não quero ir com nenhum anjo, eu quero ir com o Senhor, o dono do céu, o dono dos anjos, o dono do povo de Israel. Quando temos um coração que se deleita na presença do Senhor, nós aprendemos a esperar com paciência, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ana, quando entrou no templo e se derramou completamente diante do Senhor, Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Às vezes nós queremos algo e achamos tão grande. E Deus nos olha com seu olhar de amor e misericórdia e diz, filho, eu tenho para você algo a mais. Ana queria apenas um filho, mas Deus não deu apenas Samuel. Quando Ana estava sofrendo e pedindo por Samuel, Ana não imaginaria que o seu filho seria tão importante para o reino. Seria tão importante para o povo de Israel. Ana nem imaginaria que nós, nesse exato momento, estaríamos falando do seu filho, o filho que Ana gerou em oração. Nós não vamos nos cansar de nos deleitarmos no Senhor. Aí sim teremos os nossos desejos alinhados com a vontade dEle. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor vai realizar todos os nossos desejos, assim como o gênio da lâmpada? Não. O Senhor vai responder todas as nossas orações, aquelas orações sem sabedoria, aquelas orações desesperadas, orações ansiosas? Não. E graças a Deus que Ele não responde todas as nossas orações. O Senhor responde orações de um coração que se deleita na presença dEle. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de paz. Louvado seja o teu nome que esquadrinha os nossos corações. Nós trazemos, Senhor, os nossos corações, as nossas vontades, os nossos desejos a Ti. Alinha o nosso coração com o Teu, Pai. Nos ajuda a esperar com paciência, porque os Teus pensamentos são maiores do que os nossos. Abençoa o nosso dia, abençoa o dia dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30. Se você, meu irmão, há muito tempo chorando está, permaneça orando, não saia jamais do seu lugar. Faça como Jacó, persevere até quando o Senhor atender. Pode ser ainda hoje que a sua oração Deus vai responder. As promessas de Deus são fiéis e não falham jamais. As promessas de Deus são fiéis e não voltam atrás. Foi assim com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Passa o céu e a terra, porém suas promessas não hão de passar. Se você tem promessa, no tempo oportuno o Senhor cumprirá. Isto é prova de Deus, alguém não sabe, por isso murmura.
vá gemendo e orando, sem odiar este alguém que censura. Se ele não tem amor, faça como Jesus, que por todos se deu. Esses tais inimigos não vão impedir a obra de Deus. As promessas de Deus são fiéis e não falham jamais. As promessas de Deus são fiéis e não voltam atrás. Foi assim com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Passa o céu e a terra, porém suas promessas não hão de passar. Se você tem promessa, no tempo oportuno o Senhor cumprirá. Tenha fé no Senhor, sua vitória não tarda a chegar. Pode alguém estar contra, no tempo o céu se abrirá. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem irá nos vencer? Não há mal que resista, se o Deus do céu está com você. As promessas de Deus são fiéis e não falham jamais. As promessas de Deus são fiéis e não voltam atrás. Foi assim com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Passa os céus e a terra, porém suas promessas não hão de falhar. Se você tem promessa, no tempo oportuno o Senhor cumprirá.